Meus irmãos, são de número 6, 7 de maio de 2023. A gente começa na manhã de hoje tratando deste assunto, que eu diria para todos vocês que ele é bem forte. O tema cria impacto no nosso coração, porque trata de comportamentos de filhos, uma vez que os pais são piedosos, os pais são zelosos. E a gente começa dizendo que parece ser uma coisa um tanto assustador ou assustadora, porque diante de pais zelosos, nós esperamos que os filhos também sejam de igual modo. A gente normalmente não pensa aonde uma casa que tem os pais que primam pela palavra, que andam na presença de Deus, viva choro, dor por ver os seus filhos em desobediência e não andar na presença de Deus. Por causa destas coisas, faz a gente ter uma série de perguntas. E eu gostaria de começar fazendo, não sei se uma série, mas pelo menos umas 2, 3 perguntas, e uma vai desencadear a outra. E eu preciso muito da sua atenção para que vocês me ajudem a responder. Nada difícil, acredito que são coisas que normalmente a gente trata isso no nosso comentário, na nossa casa, o pai, a mãe. A gente trata isso na nossa igreja, e eu acho que é importante a gente dialogar isso na manhã de hoje, porque tratar assim, obrigado, Diácono Bruno, tratar assim faz a gente refletir melhor e a gente viver pela palavra, ser consolado pela palavra e a gente ter um norte na hora das nossas ações, das nossas decisões, e a gente precisa olhar para a palavra de Deus, mesmo quando acontece dos filhos não obedecerem à palavra do Senhor. Não há nada mais triste de um pai e de uma mãe zelosa, ou de pais zelosos, que observam o descaso dos filhos com relação às coisas de Deus. Era muito simples, seria muito simples eu perguntar para vocês, vocês vão responder com facilidade, eu dizer, acontece isso? Claro que acontece. Como acontece? A gente está vivendo dias trabalhosos, existe uma série de coisas que faz com que os nossos filhos, eles tenham problemas por diversas circunstâncias, o meio em que estão inseridos, isso desde a escola, às vezes o mau comportamento de outros que ladeiam eles, que estão do lado deles, às vezes isso dentro da igreja, o mundo que tenta pressioná-los para que eles neguem a fé, e vai aí uma série de coisas. Porém, a pergunta que eu gostaria de começar com vocês, e a gente não pode se prender a isso, porque a aula de hoje, ele tem 3 tópicos, e é tanto assunto que isso acaba desencadeando, que nós levaríamos aqui muitas horas para tratar tudo isso. Não dá para a gente, em 1h30, a gente discorrer um assunto tão precioso como esse e a gente falar tudo. E quando eu digo falar tudo, eu digo nós comentarmos tudo. Não é o professor falar para vocês, mas é a gente discutir este assunto com a participação de todos vocês, porque eu acredito que vocês teriam muitas participações com relação a esse tema que é proposto para a igreja na manhã de hoje. Mas a pergunta que eu gostaria de começar a perguntar para vocês, quando vocês olham para esse tema, pais zelosos
e filhos rebeldes, o que vocês conseguem detectar aqui? O que vocês conseguem enxergar nesse tema? Qual é a visualização de vocês? No primeiro momento, o que aparece na mente de vocês? Pais zelosos, filhos rebeldes. Eu preciso que vocês façam um sinalzinho com a mão. O diácono rapidamente vai levar o microfone para vocês, porque está sendo filmado. E se vocês falarem sem o microfone, não aparece aqui na gravação, tá bom? Então o diácono Bruno vai falar aí, outro depois faça um sinalzinho e a gente vai discorrer isso aqui sobre este tema. Lembrando que uma pergunta vai desencadear a outra, vocês percebam só. Vamos lá, irmão Bruno, o que você consegue detectar no primeiro momento ao ver esse tema? Pai do Senhor. A primeira coisa é quando o pai, né, faz de tudo ali pelo filho, ensina o caminho, leva, mas mesmo assim o filho sai fora do caminho de Cristo. É a primeira coisa, ele não quer, não é, a gente não vê ele na igreja mais, ele não quer igreja, não quer saber nada de igreja. Não quer compromisso com Deus. Isso. Isso você diria então que é um filho rebelde. Isso. Que eu costumo dizer que é como se fosse os cristãos, né, a própria Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que da luz, né? Os filhos das trevas, eles seguem ali o que eles são ensinados à risca, dependente do que eles são ensinados. Agora, os filhos das luzes, não, eles chegam no determinado, não todos, não estou generalizando, né? Mas alguns saem desse caminho que os pais ensinam, né? Desde sempre, assim, eu vejo isso, gente, aconteceu com os meus ancestrais, os meus tios, avós, que eram tementes ao Senhor, ensinou os filhos, se afastaram, eu vejo isso acontecendo. Então tá, deixa eu aproveitar que o irmão foi aqui o primeiro a perguntar, eu vou dialogando com eles, vocês, por favor, tá, irmãos? Querendo falar, vocês, mãozinha, porque aí o microfone também vai para vocês. Mas pense bem comigo, eu estou falando para todos vocês, não estou conversando só com o diácono Bruno. Eu estou usando ele porque ele está comentando, baseado no que é a percepção dele ao ver o tema. Então ele está dizendo que tem filhos que não querem, tá? Embora que os pais tenham ensinado, e eu disse para ele, então isso é uma rebeldia. Ele disse, sim, é verdade, porque a lição está dizendo que são pais zelosos e filhos rebeldes. Bom, então a gente faz uma pergunta em cima disso, irmão Bruno. Da onde vem essa rebeldia? Porque há ensino, porque há zelo por parte dos pais. Não há falha aqui nos pais. É diferente daquele que é omisso. O caso, por exemplo, do sacerdote Eli, que está passando a mão na cabeça dos filhos. Nesse caso aqui, os pais são zelosos, primam pelo ensino, consagram o filho, trabalham na formação e na educação do filho. Então, da onde vem essa rebeldia? Vocês vão respondendo, tá, irmãos? Para mim, a rebeldia, assim, eu vou tirar exemplos que eu convivi na minha adolescência, de jovens que cresceu comigo, que os pais ensinavam, o jovem era temente a Deus e tal, assim, até um certo ponto, e depois se afastou. Convivência com as pessoas, né? Por mais que nós temos assim o melhor ensino, onde nós aprendemos muitas coisas, mas muitas vezes pessoas como Sansão vê o mundo e de uma forma que o atrai, de uma forma que, sabe, acha melhor do que estar em igreja, acha melhor do que estar servindo a Deus. Acha que servir a Deus é uma coisa, um jugo pesado, né? Eu vou continuar te provocando, tá, irmão Bruno? Porque isso normalmente permeia a nossa cabeça, a nossa mente. Bom, então atribui-se a Sansão a questão da culpa exclusivamente a ele. Normalmente nós ensinamos, instrui o menino no caminho que ele deve andar, porque até quando ele crescer ele não
se desviará dele. Mudou alguma coisa aqui, irmãos? Mudou, irmão Bruno? Mudou não. Por que não mudou? Porque Estou fazendo só pergunta para você. Eu podia fazer pergunta para todo mundo, né? Não, tranquilo. Porque está falando, instrui o menino para que ele cresça e não vai se desviar. Ou seja, mas no passar do tempo, a gente instrui, faz tudo, né? A gente, quando fala os pais, no geral, no contexto geral, instrui o filho. Alguma coisa acontece no meio do caminho que ele vai se distanciar, né? Porque eu aprendi também que nós, seres humanos, no contexto geral, já somos, assim, o próprio salmista fala, ele foi concebido em pecado, pelo fato de que, né, eu costumo falar que é como se fosse um vírus, a gente já nasce com o pecado, não tem como sair. Então, independente de qualquer coisa, você vê a criancinha, ela novinha, ela já com os 2 anos, já começa a ter a malícia de certas coisas, ela já bate na outra, ela já faz pirraça. Então, ou seja, desde criança, isso já vem do pecado em si. Então, eu aprendi também que Paulo fala, se a gente tem que ouvir direto, mesmo assim a gente é capaz de se afastar da palavra. Então, seria isso, para todos vocês, o irmão Bruno pode responder, mas para todos vocês, isso quer dizer então que o que está escrito, instrui o menino no caminho que ele deve andar, e até quando crescer, ele não se desviará dele. Desvia ou não desvia? Desvia. Desvia? Sim, é porque até quando crescer, ou seja, ele cresceu, depois parou de crescer. Aí depois que ele parou de crescer, daí para frente... A partir daí ele pode desviar? Não é que pode desviar, mas ele... Mas ele não está bem formado? Está bem ele formado. Não foi instruído? É igual pessoas, né? É igual pessoas que são bem formadas na vida secular, aí chega um ponto que eles mesmos caem no erro ali da vida secular mesmo. Então, assim, falando nada de relação à igreja, né? Por exemplo, a pessoa, ela se forma em algum tipo de profissão, né? E ela torna-se o melhor daquela profissão. Ele vai exercer o seu trabalho em cima daquela profissão. Ele vai falar em cima daquilo que ele aprendeu, né? Entendeu? Tá bom, Diácono Bruno, eu estou provocando vocês que esses assuntos são o tema da nossa lição hoje, tá? O irmão Arruda quer falar. Vamos lá. Pode ser, igreja? Então, pastor, eu sou testemunha disso aí, né? Que desvia sim, né, irmão Bruno? Igual o irmão Bruno falou, desvia. Eu vejo, pastor, quando fala assim, ensina o seu caminho, enfia o teu filho no caminho que deve andar, eu creio que nessa parte aí pode estar implícito criar em nós o temor do Senhor. Igual, por exemplo, eu fui criado, minha mãe, presidente de oração, fui criado nos caminhos do Senhor, desviei, fui para o mundo, experimentei, e toda vez que acontecia alguma coisa, Senhor, se o Senhor me livrar, eu volto para os seus caminhos. Eu creio que cria aquele temor na criança que é ensinada, e quando, se ele, porventura, desviar do caminho do Senhor, ele tem aquele temor, vai com ele. Um exemplo, o filho pródigo, né? Quando ele viu a situação dele lá, poxa, lá no meu pai, vou tomar uma decisão, vou me levantar, vou ter com ele, porque até os seus empregados comem melhor. E em nós também, que a gente carrega sobre, as pessoas carregam o adâmico, né, pastor? O pecado de Adão, né? Então, assim, a gente está vulnerável e as forças do inimigo, ele está ali. Um filho de crente, ele é vigiado 50 horas por dia, porque é uma presa que não é tão 100% de Satanás, mas ele, que é a dele, ele já não fica tão preocupado. Tá. Obrigado, irmão Arruda. Bom, deixa eu fazer a pergunta coletiva de novo. Instrui o menino no caminho que ele deve andar. Até quando ele crescer, não se desviará dele. Desvia ou não desvia? Desvia? Se eu disser para vocês que não desvia, irmãos, o que vocês diriam para o pastor? Se eu disser para vocês que não desvia, dá susto em vocês, irmãos? Assusta vocês saber que o filho não vai desviar? Não assusta. Está ensinando correto. Está ensinando correto.
O problema é que a gente está num impasse. Desvia ou não desvia com uma formação bíblica para ele, a formação da palavra de Deus. Ele desvia? Mudaram? Desvia ou não desvia? Não. Desvia? Então, e se eu disser que não desvia? Eu responderia, depende do aspecto. Dá o microfone para o pastor Fernando. Eu vou mostrar para vocês um lado que a gente precisa pensar, irmãos, porque eu estou falando que este assunto, ele leva tempo para a gente tratar ele, porque é um assunto delicado, porque a gente trata isso no dia a dia, e a gente normalmente tem o entendimento de que é próprio, né, desviar. Eu vou dizer, aonde não é próprio desviar? Bom, vamos lá, o pastor Fernando. Meus irmãos, a paz do Senhor. A minha resposta seria, depende do aspecto do desvio. Porque começamos a tratar um aspecto disso que é importante para se tratar. Então, o senhor mais ou menos estaria me dizendo, pastor Fernando, então tem mais de um aspecto. Exatamente. Ok. Exatamente. Então, dentro dessa observância, podemos afirmar que desvia, porém, se fazendo esta ressalva do aspecto do desvio que esta criança, ou este adolescente, este jovem terá. Uhum. Essa seria a minha fala aqui. Então, tem duas moedas, tem dois lados. Tem um aspecto que desvia, tem um aspecto que não desvia, então a gente precisa pensar desses dois lados. Obrigado, pastor Fernando. Então, olha como é que a gente começou. Eu estou provocando vocês, tá, irmãos? Provocando no bom sentido, fazer a gente discutir o assunto, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Bom, se o princípio bíblico diz que até quando crescer não se desviará dele, não quer dizer que depois de grande ele desvia. Ele, depois dele bem estruturado, bem formado, ele não vai desviar, tá? Porque está bem alicerçado. Os fundamentos que foram lançados para ele, deu base, estrutura, esse posicionamento de que a criança começa a receber da sua formação espiritual, bíblica, teológica, temor de Deus, conhecimento de Deus, todas estas coisas tornam a vida deste filho de maneira que ele viva em temor a Deus, agradar ao Senhor. E a gente não pode pensar que uma vida de um filho desse vai se desviar. Ora, eu penso, irmãos, de que um filho bem estruturado, bem alicerçado, bem fundamentado, com conhecimento de Deus, com temor de Deus, com vida santa, ele se desviará? Não. Eu não posso pensar que ele vai se desviar. É o primeiro aspecto. A Bíblia fundamenta a nossa vida, estrutura a nossa vida. Mas a gente tem uma concepção, e isso aqui não é ofensivo, tá, irmãos? É uma discussão, por isso que eu estou me prendendo aqui um pouco no tema da lição, de que nós, por vivermos dias trabalhosos, é possível que a gente olhe um contexto de tantos filhos que faltam o temor de Deus, que a gente acha natural o filho se desviar. Bom, no aspecto de responder essas perguntas, eu diria, se os pais, eles permaneceram ensinando, instruindo, incutindo a lei, ora, a gente quer entender de que isto deva fazer parte da vida do filho, de que ele levará pela vida toda isto. Isso aqui não poderia ser uma regra, não poderia. O filho, quando crescer, ele pode escolher o seu caminho e pode se desviar. Não poderia ser uma regra. Tá, não, daqui a pouco ele tomou o caminho dele, ele é homem, ele é responsável, ele faz o que bem entender da sua vida. Ora, isso, penso
que é muito perigoso para a gente pensar assim, porque poderia ser um descaso da nossa parte, depois de deixar o filho crescer, ele tomar suas responsabilidades. Ah, pastor, mas quem controla o filho? Eu não estou dizendo de controle, eu estou dizendo de formação, de ensino. Vocês vão me responder algumas coisas aqui, porque talvez eu me prenda só no tema aqui e a gente não consiga concluir a lição. Porque, mas então como é que houve isso em Sansão? Como é que aconteceu isso em Sansão? Ele tem boa formação, ele tem bom ensino, ele foi bem preparado, ele foi consagrado ao Senhor e ele se desviou. É o outro lado da moeda, tá? Mas como é que ele se desviou? O segundo ponto e o terceiro ponto fala como é que ele começa a perder o temor de Deus e como é que ele vai. Entrega o microfone ali à irmã Milka, que ela vai falar. Então, vocês estão vendo como o assunto, ele faz a gente pensar nestas circunstâncias e faz a gente pensar algumas coisas. Bom, primeiro, eu não posso estar tratando isso aqui na introdução, porque a aula vai falar sobre isso. Primeiro que isto, no que diz respeito a Sansão, é um consolo para os pais que lutam, que se esmeram pelo ensino, pela formação, pela educação, e que eles não se sintam frustrados na vida de fé. Porque há ensino, há dedicação, há orações, há uma vida de piedade, e mesmo com essa vida de piedade, aconteceu do filho se desviar. Mas isso não é uma coisa que é regra, cresceu, desviou, cresceu, desviou. Isso não faz parte da nossa vida, onde temos a palavra de Deus como regra, como base, como ensino. E aí a gente pensa dois fatos. A irmã Milka vai falar. Primeiro, que não é próprio para quem ensina, para quem consagra o filho, para quem vive em oração, pensar que amanhã o seu filho vai se desviar, uma vez que ele tem uma boa formação. O primeiro para a gente pensar é que ele não vai se desviar. Mas caso aconteça, a gente vai descobrir aonde foram os problemas que fez essa pessoa se desviar. Se Sansão não tivesse entrado pelo caminho, ele não teria se desviado. É isso que eu estou querendo dizer para vocês, tá, irmãos? Acontece de desviar? Vocês estão certos, acontece de desviar. Mas antes do acontecer de desviar, a gente precisa pensar que se eu ensinar, se eu instruir, se eu consagrar o meu filho, ele não vai se desviar, irmãos. Tá? Isso é base. Tá? Eu não posso pensar diferente disso. Como é que eu posso estar pensando que meu filho irá se desviar, logo quando ele crescer, ele toma o caminho dele? Então, a gente precisa pensar que a formação, o ensino, aquilo que a gente entrega para os nossos filhos, o que a gente vive fazendo de consagração, de oração, de dedicação, os nossos filhos, eles não sairão da presença de Deus. Concordam? Não. Não, tá? Irmã Marli, tá? Vou deixar falar assim, a irmã falou assim, não concorda. Por que a senhora não concorda, irmã Marli? Dá o microfone lá para ela, por favor. Estou botando vocês na prova, irmãos. Por quê? Fala, irmã Marli. Paz do Senhor, pastor. Amém. Eu entendo, pastor, que por mais que os filhos são criados ali no ensinamento da palavra, que vem de berço, ele vai crescendo no conhecimento da palavra, ali junto com os pais. Quando o filho pega uma idade maior, que os pais já não têm mais aquele controle sobre ele, ali aquele ele aprendeu lá atrás, ele vai levar pela vida. Só que vai chegar um momento que ele vai olhar para o mundo e interessar pelas coisas que tem lá, que os pais não ensinou para ele, que não podia. Ensinou Sansão, ou não ensinou? Sansão, ele viveu o mundo do pai, o mundo da mãe. Quando ele se deparou com uma pessoa, uma mulher linda na frente dele, ele desviou. A mente dele não estava estruturada para isso. E não é diferente nos dias de hoje, dos nossos jovens. A gente cria nossos filhos na presença do Senhor,
Mas eles, quando crescem e eles tomam uma responsabilidade, eles vão crescendo e vão conhecendo coisas novas. Aquilo que os pais não conheciam, eles vão aprendendo na faculdade, na escola, com os amigos. Então, ele corre o risco de desviar. Mas só ele não desvia do temor de Deus, daquilo que ele foi ensinado, ele leva pela vida dele. Como o filho pródigo, aconteceu com o filho pródigo. Ele desviou, ele aproveitou as coisas do mundo, mas ele tinha o temor de Deus, ele conhecia a casa do pai. Sansão, irmã Marli, ele foi instruído, ele recebeu as diretrizes, os pais receberam a informação pelo anjo, e ele perdeu o temor de Deus. À medida que ele cresceu, ele perdeu o temor de Deus. A minha fala, ela se prende, irmã Marli, do seguinte aspecto: será que esta formação de tudo que ele teve, que nós temos, amanhã, simplesmente por alguém ver o mundo, alguém olhar para as coisas, ele perde, esquece tudo isso, nega tudo isso? Isto é próprio da vida dos filhos do crente perderem isso? Agora, acontece, mas não é próprio para a gente pensar que esta estrutura, ela simplesmente se desmancha, e como se ela fosse vulnerável, entendeu, irmã Marli? Então, senão todos os filhos, ao enfrentar a faculdade, enfrentar o trabalho, o mundo, a gente daqui a pouco está todo mundo vulnerável. Mas nesse aspecto infelizmente, que eu estou dizendo, mas entendeu, infelizmente é verídico, né? Isso é verdade, acontece, né? Então a gente tem que sempre estar orando, né, pelos nossos filhos, né, para Deus estar abrindo a mente para Deus, não para o mundo, né? Porque o mundo ele oferece coisas, né, que deslumbra a mente do jovem, da jovem, né? E quando ele vai cair em si, ele já embrenhou, né? Mas meu entendimento é esse. Eu acho que o filho, quando cresce, ele não desvia do temor de Deus. Ele pode desviar da presença de Deus, mas do temor de Deus ele carrega para sempre. Obrigado, irmã Marli. Vamos lá o microfone aí, irmã Milka, aqui, senão a gente... Está vendo como é que é o assunto? Agora vocês estão querendo falar e aí a gente pode perder. Só aproveitar só o gancho da irmã Marli falando lá, assim, né, toda regra tem a sua exceção, né? A questão dos filhos se desviarem, né? Se a gente tirar exemplo também na Bíblia também, de situações igual o José, né, passou provas, passou luta, passou tentação, né, foi tentado, mas mesmo assim não saiu da presença do Senhor. Então toda regra tem exceção, não? Todo filho, quando crescer, vai se desviar, né? Pode se envolver com as coisas do mundo? Pode, mas também é aquele que tem um temor do Senhor. Então, como José na Bíblia, passou prova, passou luta, teve tentação na carne, mas mesmo assim não se desviou da presença do Senhor. É o que eu disse, irmãos, não é uma regra, existe o aspecto de que não se desvia, e existe o outro que está na nossa verdade prática. Olha a nossa verdade prática, eu leio e a irmã Milka vai falar. A verdade prática diz: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo. Qual é o impacto? O impacto positivo, da boa formação. Esse impacto faz com que a pessoa não se desvie, porque esse impacto está moldando a vida no comportamento dele. Aí, vírgula, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Ou seja, ele continua com as suas escolhas, que é o caso de Sansão, e ele, posteriormente, por causa dessas escolhas que ele faz, vai comprometer a fé dele. E comprometendo a fé dele, vai criar um problemão para a família, preocupações, e vai trazer consequências desastrosas para Israel e também para a própria vida dele, porque ele acaba morrendo. Ele poderia ter vivido muito mais se ele continuasse andando na presença de Deus. Vamos lá, irmã Milka. Paz do Senhor, irmãos, Paz do Senhor, igreja. Bom domingo a todos. A lição eu acho que é proveitosa, né? Interessante.
e que eu estava observando aqui, o pastor, acho que até começou a falar. Acho que perpassa, irmãos, pela formação. E a formação diz tudo. Está falando de formação acadêmica, formação bíblica, teológica, mas a autoridade dos pais na vida dos filhos, eu acho que é muitíssimo importante. Por quê? Porque eu vou falar um exemplo, minha mãe não está aqui hoje, mas a minha mãe tem pouco conhecimento bíblico. Meus pais, mas eles, nossa, mamãe até hoje, ela só olha para a gente já sabe, já está tudo escrito. Então, essa autoridade com que os pais caminham com os filhos em relação à igreja, em relação às coisas seculares, isso diz muito. Então, não é só ter conhecimento bíblico, a gente se enveredar no ciclo de oração, nas coisas da igreja, e não acompanhar os nossos filhos. E aqui diz o texto da leitura bíblica, que fala que Sansão, ele foi se avizinhando dos filisteus, ele foi escolher uma moça lá. Como que ele escolheu essa moça? Ele estava indo para lá, ele estava vendo lá. E aí, a gente às vezes vai descuidando da formação e de orientação, irmãos, mesmo que a gente esteja orando e jejuando, a gente tem que acompanhar, sabe que mãe dá o recado sempre, né? Acompanhar na escola, acompanhar na faculdade, acompanhar o boletim, olhar o material, acompanhar isso, acima de tudo, irmãos, orar, jejuar, consagrar, porque aqui está falando da influência, a lição fala da influência. Né? Que os meninos, quando vão ficando, que foi a fala de todo mundo, quando os meninos vão crescendo, aí eles descobrem outras coisas. Mas e a sua autoridade para não deixar ele fazer? Para falar para ele que aquilo é errado? Quando os meninos vão se avizinhando dessas coisas, eu acho que aí é o papel da autoridade dos pais em dizer não, sim, não pode, olha o que eu te ensinei. E aí, irmãos, orar, continuar orando e jejuando e pedir a misericórdia de Deus. Mas eu acho que perpassa também pela essa questão da formação, da autoridade dos pais. Bom, vocês estão vendo que o assunto, a gente leva muito tempo, eu já estou 9 horas e 4 minutos e ainda tem irmãos pedindo a fala, tá bom? O diácono, né, por favor, entregue o microfone lá, e se vocês me permitirem, irmãos, eu tenho que encerrar os comentários, porque senão eu vou até 10 horas, tá bom? Vocês me dão a liberdade, irmãos, sem que isso não seja mal educado da minha parte, irmãos? Pai do Senhor, Amém? igreja. Tá bom? Eu também vejo que, trazendo para os dias de hoje, os pais têm terceirizado essa educação, essa formação dentro de casa. Às vezes, deixo a criança muito em computador, muito em celular, e acaba não, assim como a irmã Milka falou, não educando, não corrigindo no momento certo que deve corrigir. E a outra questão que eu vejo também é sobre o exemplo, que às vezes a criança vai crescendo, meu pai cobra eu estar na igreja, meu pai cobra eu orar, cobra eu fazer isso, tá? Mas eu vejo que ele chega do serviço 6 horas, o culto é 7, ele não vem para a igreja e quer que eu vou. Então eu vejo assim que também um outro ponto que faz com que essa criança desvie no futuro é o fato do exemplo também. Obrigado. Deus abençoe, tá, diácono Gustavo? Muito obrigado mesmo pela opinião. Bom, irmãos, vamos tratar a lição, porque a gente está aqui meia hora discutindo esses assuntos e a gente está pensando sobre este assunto que é pais zelosos, filhos rebeldes, né? Me perdoe, eu acho que a irmã Gisele tinha levantado a mão, não tinha, irmã Gisele? Tá. Por favor, deixa eu voltar, porque eu vi que ela tinha levantado a mão, depois olhei para ela e esqueci. Eu vou dar oportunidade ainda para a senhora falar, irmã Gisele. Pai do Senhor, igreja. Eu só Amém. quero dizer assim, no meu entender, nós ensinamos como os pais de Sansão, fazemos todo o processo cristão, ensinamos, levamos à casa do Senhor, mas diante de Deus a responsabilidade é pessoal. Eu não posso fazer as escolhas pelos meus filhos. Eu vou ensiná-lo no caminho do Senhor, né? O temor do Senhor e o que eu vejo para a minha vida, né? Muitos pais se culpam, carregam uma culpa
cai, às vezes, até em depressão, porque os filhos um dia se desviaram, se afastaram da presença. Sansão fez a escolha dele, né? Ele foi seguir o caminho da concupiscência da sua carne, da sua vontade, né? Verdade prática, né? Mas nós não devemos nos culpar. A responsabilidade nossa é continuar em oração e eles ter a experiência deles para firmar-se na presença. Não deveria se desviar, né? Mas nós não podemos nos culpar, porque a palavra em Ezequiel vai dizer que a responsabilidade é pessoal. Obrigado, irmã Agradeço. Gisele. Obrigado. Bom, irmãos, então vocês estão vendo dois aspectos. O primeiro que eu estou apresentando para vocês, que não é próprio, não é regra, para o filho, depois de crescer, ele tem que se desviar. Ele deva permanecer no temor do Senhor, porque o ensino, a formação, ele vai levar isso para a vida toda. Ele não vai levar até que ele cresceu. Até quando ele crescer, é a vida toda. Ele não se desvia. Agora, o outro aspecto é, uma vez, por causa da sua responsabilidade, ele pode tomar decisões que não sejam decisões dos seus pais, daquilo que o pai e a mãe ensinou. Bom, ele foge do ensino do pai e da mãe e ele vai responder, porque a responsabilidade, conforme disse a irmã Gisele, ela é individual. Agora, o primeiro aspecto deva vir na frente. Até quando ele crescer, ele não se desvia. Caso a responsabilidade que ele tem, que é individual, ele fira os princípios da palavra de Deus, ora, ele vai pagar por suas decisões. É a lei da semeadura. Mas a gente precisa pensar de que a base, a palavra, a formação é indispensável para que ele não se desvie. Bom, a nossa lição de hoje ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro, os pais de Sansão. A gente vai compreender sobre a mulher, né, que é a mãe de Sansão. Nós vamos ver qual foi as orientações que os pais deram para Sansão, e a gente vem para o segundo tópico, que é o nascimento de Sansão e sua formação, e a gente encerra no terceiro ponto, falando sobre a fraqueza de caráter de Sansão. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar até lá, mas é muito importante a gente tratar sobre a fraqueza do caráter de Sansão, porque exatamente na fraqueza do caráter de Sansão que começam a desencadear os problemas. E aqui eu não trato só fraqueza de caráter, a gente vai chegar lá, se Deus assim permitir, porque se eu tratar só de fraqueza de caráter, eu poderia cair em um equívoco, porque na fraqueza de caráter aqui está inserido os princípios da palavra de Deus que deveriam fazer parte da vida dele, mas quando Salomão começa a ver o que está à sua volta, ele deveria ter uma firmeza. Em algum momento, que eu não sei precisar qual, a Bíblia não vai dizer isto, como é que Sansão ele deixa se levar até a ponto de tomar as suas próprias decisões, as suas escolhas são erradas e os problemas vão aparecendo, porque vai mostrar que nessa personalidade de Sansão há uma fraqueza muito grande, e a gente vai chegar lá. Bom, a gente chega no primeiro ponto falando sobre os pais de Sansão. É importante que a gente comece dizendo para vocês, a introdução até fala sobre isso, que é um período dentro do contexto em que os pais de Sansão estão vivendo de pressão social, de escassez e de sofrimento imposto pelos filisteus. São 40 anos que Israel vai viver sob o jugo dos filisteus. Sansão está dentro desse contexto, e aí a gente vai enxergar os pais de Sansão nesse contexto.
Como é que a gente consegue olhar para os pais de Sansão neste contexto? Primeiro, a gente vai ver que é uma situação espiritualmente deplorável, porque cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. O povo abandona os princípios do que estava determinado pela lei de Moisés. Cada um está fazendo aonde aponta o seu nariz. A vontade de cada um era o que prevalecia. O envolvimento com a idolatria, com o pecado. O período dos juízes compreende um período de 310 anos de opressão que Israel está vivendo. Vocês vão ver diversas vezes o povo se voltando para Deus, Deus dando vitória, libertando Israel. Aí o povo volta a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Isso era um círculo vicioso. E eles clamam ao Senhor, e o Senhor levanta um outro juiz. Aparece Sansão, o 12º juiz. Ele é considerado entre os juízes que houver em Israel, um dos juízes fraco, tá? Por quê? Definindo os juízes, né, no tempo dos juízes, se define assim: juízes fortes, Eudes, Sangar, juízes fracos, aí uma outra remessa, juízes vacilantes, e Sansão aparece como juízes fracos. A fraqueza de Sansão está exatamente baseado no seu interior. Ele é forte de músculo, digamos assim. Ele é forte de aparência, mas é fraco na personalidade, é fraco no que diz respeito aos princípios que deveriam permanecer na vida dele. Ele cede. Sansão é alguém do tipo que bota os olhos na coisa, se agrada, ele quer tomar para ele, quer viver aquilo na vida dele. Falta, eu estou botando dessa forma, tá, irmãos? Falta da personalidade. Sabe o que é uma pessoa que devia ter uma escolha firme, que deveria ter um posicionamento firme, mas o posicionamento dele é fraco, ele cede. Diante da pressão ele cede, diante dos prazeres que os olhos dele vê, ele cede. Ele é um homem mimado, tá? Porque parece que ele não gosta de que diga não para ele, e a gente vai ver isso no texto. Por quê, pastor? Porque quando os pais reprovam ele, quando ele quer tomar uma mulher dos filisteus, ele quer que isso seja levado à frente. Ora, aí já daria uma pergunta: ué, mas ele não tinha os princípios da palavra, e por que ele está insistindo? Porque a fraqueza dele começa a dominá-lo de uma maneira. Eu vou, vez por outra, irmãos, falar baseado nesta segunda vertente que nós estamos falando. Cresceu e ele quer tomar o seu rumo, ele quer tomar suas escolhas, verdade prática. Ele quer tomar as escolhas dele de maneira que ele já não aceita interferência de pai e mãe. E isso é muito perigoso. Seria bom se os nossos filhos estivessem aqui, tá? Porque os filhos acham que eles estão conhecendo a vida. Eles conhecem português, conhecem matemática, conhecem o que diz respeito à computação. Os mais antigos têm dificuldade, mas não conhecem vida. Não sabe ainda definir, isso não está bem alicerçado na vida dos nossos filhos, o que é temor de Deus. Porque o temor de Deus nos esconde, irmãos, em Cristo. Faz a gente fugir da aparência do mal. Faz a gente decidir com sabedoria. Porque falta o temor de Deus, as consequências são desastrosas. É o que acontece com a vida de Sansão, tá? Então, o contexto da situação dos pais de Sansão é uma situação espiritualmente deplorável.
uma apostasia que está generalizada no meio do povo de Deus, cada um fazendo o que bem parecia aos seus olhos, mas aparece essa família, irmãos, que eu posso dizer para vocês que há funcionalidade. Olha que difícil para essa família, onde todo mundo faz errado, tem uma família que faz corretamente. Aonde tem uma nação sem o temor de Deus, tem uma família cultivando o temor de Deus. E é importante também que eu diga para vocês, irmãos, nossos filhos não são super-homens, nem superdotados de uma capacidade de que eles não sejam vulneráveis. Os nossos filhos podem se tornar vulneráveis diante de um contexto deplorável. Agora, aqui há um ensino para todos nós, aonde há uma situação espiritualmente deplorável com pais piedosos, com pais zelosos, com pais que cultivam o temor de Deus, que observam o mandamento, que estão lutando pela formação da vida do seu filho. Como é que a gente consegue observar isso? Num contexto de crise, aparece um anjo para falar com a mulher. E neste contexto de vidas completamente distanciadas de Deus, ter uma família na presença de Deus, irmãos, isso é maravilhoso. Quem de nós vai negar, irmãos, de que nós não estamos vivendo problemas dessa forma? Da falta, irmãos, de um verdadeiro e genuíno avivamento no nosso tempo, aonde todas as famílias da igreja deveriam estar comprometidos com a fé, com a palavra de Deus. Ora, nós temos problemas entre nós. Vocês querem ver os problemas entre nós? Isso aqui é para discutir, porque isso aqui vai dar muito assunto, irmãos, e eu não posso me prender a esses assuntos somente. A gente tem problemas no nosso meio. Quais, pastor, problemas no nosso meio? Nem todo mundo de nós fala a mesma língua, irmãos. Tem gente falando chibolete. Deveria falar cibolete, mas está falando chibolete. E aí, por não falar a língua, o outro filho que é ensinado pelos pais o temor de Deus, ensina os bons costumes de nossa igreja. Mas o que acontece na nossa igreja? Mas você viu o filho lá do fulano? O filho do fulano lá já usa pulseirinha na igreja. Ah lá, mas a filha do outro lá já está usando short na igreja, tá? E aí vai criando dissensões e problemas que todo mundo vai observando. E aí, às vezes, me permita dizer, o problema mas não tem pastor lá na igreja não? Porque cai em cima do pastor. O pastor tem que ter costa larga para tudo isso. E aí, onde que acontece, irmãos, os problemas? Que os nossos problemas, que muitas vezes nós falamos de usos e costumes, e que muitas vezes estão ligados com a educação familiar, porque isso é responsabilidade de pais, isso é responsabilidade da mãe. Eu queria saber, irmãos, qual é a criancinha de 1 ano que está comprando pulseirinha? Está saindo para o comércio para comprar pulseirinha? A outra que está querendo usar brinco, a outra que tem vontade de furar a orelha, a outra que está querendo usar cordão, a outra que está querendo sair de short. Ah, pastor, só está saindo do tema. Então, pode ser que eu esteja saindo do tema. Eu estou falando da nossa formação, que a gente não está sendo ajustado dentro de um mesmo padrão. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque olha a história de Sansão. Ele é um nazireu, né? Não é de Nazaré não, tá, irmãos? É um voto. Ele é um nazireu de Deus. Todo mundo está quebrando o princípio, mas há uma família de Sansão que está obedecendo os princípios, que está na presença de Deus, que está obedecendo as ordenanças divinas. E olha que o princípio da vida daquele que é nazireu, as exigências são enormes. Há um tempo determinado para esse período, pode ser para a vida toda, mas pode ser durante um período.
esse voto do nazireado. Porém, irmãos, há princípios que estão sendo observados. Então, dentro desta casa, há uma mulher agraciada. Segundo o tópico aí, esta mulher, ela recebe uma visita do anjo. O anjo fala com ela, o marido não está presente, mas ela fala com o marido, há uma comunicação. Ouvimos aqui na quinta-feira, né, entre pais e filhos, mas aqui é uma comunicação da mulher com o marido. Ela está maravilhada porque o anjo aparece para ela e compartilha, por ela ser estéril, de que ela vai receber um filho. Ela compartilha para o marido ora ao Senhor, pedindo que o anjo volte e fale com a mulher ou com ele. Ele não está presente de novo e o anjo aparece para ela. Ela vai lá e chama o marido vem, ele escuta tudo o que havia falado na primeira mensagem, torna a repetir a segunda mensagem para ela, de maneiras que eles estão agraciados por Deus. O que isso quer dizer, irmãos? Que quando as pessoas não estão obedecendo seus princípios e você tem a sua vida com Deus, não tem influência, irmãos. É você e Deus, é você e a palavra. É você com as suas responsabilidades com Deus. Ninguém fica, eu vou fazer porque o outro vai fazer, o outro também faz. Eu uso porque o outro também usa. Eu estou fazendo porque o outro também faz. Irmãos, eu como pastor, eu estou falando para vocês, quantas vezes eu ouço coisas como essa aqui. Mas pastor, eu pensei que podia, porque fulano também faz. Então se o fulano, ele se arrebentar para lá, você vai se arrebentar também? Aprendamos a ter as nossas responsabilidades com Deus, aprendamos a ter os nossos princípios com Deus, irmãos, a nossa pureza. Não é porque fulano mudou uso e costume, você muda também. Não é porque fulano, ele faz determinada coisa, que você faz também. Pastor, eu sou produto do meio, está sendo influenciado pelos outros, você não tem padrão, você não tem personalidade, você não tem um princípio de firmeza. Você é fraco como Sansão, porque Sansão é um modelo daquele que cede pressão. Sansão é um modelo daquele que deixa se levar, que vai mudando. Ora, irmãos, eu penso que ainda os padrões de família falam muito alto para a nossa história de vida. Antes da gente pensar em colocarmos os nossos olhos no modelo de A e de B, a gente bota um modelo na vida dos pais. O que a gente sempre falou? A escola de quem, irmã? Minha esposa de vez em quando fala isso. A escola, casa dos pais, é a escola dos filhos. Bom, irmãos, hoje a gente deixou de viver isso. Eu continuo pensando que a escola nossa, irmãos, onde a gente aprende de verdade, é na nossa casa. A igreja, irmãos, ela tem o seu papel fundamental, mas a igreja com o seu papel e a família com outro papel. A família agregando a igreja, agregando-se aos princípios da igreja, de maneira que quando a gente olha para a igreja e família, a gente olha para uma coisa só. A gente não olha para o modelo de uma família que é completamente separada do modelo da igreja. Isso não existe, irmãos. Nesse aspecto de unidade, não. Tá? O que eu vivo em família lá, no meu jeito, do que eu quero ser, do que eu quero fazer, isso precisa coadunar com a igreja. A igreja é uma extensão da minha casa e vice-versa. Eu não vivo isso separadamente. Tem tantas coisas, irmãos, que eu acho e penso, e eu estou falando já pela terceira vez. Eu não sei se isso aqui vai dar tempo para a gente discutir tudo. De vez em quando eu estou ouvindo, olha, primeiro família, e de fato é. Depois a igreja, correto.
Porém, tem algumas coisas que eu acho que está inadequado. Por exemplo, muita gente cancelando trabalho da igreja para poder ter o tempo de família. Oi, quem quer ter o tempo de família, vá lá ter o seu tempo de família. Você quer passear, pastor, comunicando com o senhor, não vou estar na consagração, e aí, eu digo para o senhor de que a gente não vai estar presente. Ok, mas a igreja está aqui, porque nem todo mundo vai passear, a não ser que todo mundo vai passear naquele dia. Por que isso, irmãos? Porque o tempo que a gente deveria estar consagrando, orando ao Senhor, é por isso que a gente coloca os trabalhos de consagração aqui, porque nem todo mundo vai passear no feriado. É para a gente estar envolvido, é para a gente estar orando, é para a família estar buscando, é para a família estar se envolvendo com Deus. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Bom, a gente vai para o segundo ponto, porque senão a lição não vai dar. A gente está vendo uma família, embora que o contexto espiritualmente deplorável, há uma funcionalidade dentro desse lar. Ninguém pode negar. Tem anjo aparecendo, tem ensino sendo colocado para o filho, há temor de Deus na vida desses pais, eles têm uma vida de piedade, então tem funcionalidade. Aí a gente vai para o segundo ponto, Sansão nasce, né? O nascimento de Sansão e sua formação. No primeiro subtópico, a gente vai ver o nascimento e o desenvolvimento de Sansão. No segundo, a família de Sansão. E no terceiro, a formação de Sansão. Bom, como é que a gente consegue tratar aqui os três tópicos? Eu preciso chegar no outro tópico, mas nesse tópico já é importante para a gente começar a ter vislumbre do que está acontecendo dentro deste comportamento de Sansão após o seu crescimento. Bom, a gente começa dizendo o seguinte, vocês também comentaram sobre isso. Minha sogra de vez em quando que comenta isso, ela ia ficar com vergonha se ela estivesse aqui. Está gravando, depois ela vê. Mas normalmente a gente ouve coisas como essa, e isso é muito duro. Ensina para a criança, aí a criança se sujeita, porque na voz de autoridade diz, não faça isso, não quero fazer isso. E faz uma pirraça, você puxa o cinto, criança, fecha a boca, para de chorar. Chega na adolescência, que para alguns é aborrecência, na aborrecência o sujeitinho já está começando querendo botar as manguinhas de fora. Ele já pensa em querer tomar as suas decisões. Ele já pensa em querer fazer o que ele quer. Ele já está mais agitado, mais nervoso. Quem tem filho adolescente sabe o que eu estou falando, irmão. Não estou falando nada fora de coisas da vida, tá? Estou dizendo que seja a sua experiência, mas não é fácil tratar com adolescente. Vai crescendo, a mocinha quer arrumar o namoradinho, o rapazinho já começa a botar os olhares na mocinha, o rapazinho na escola quer fazer o que ele quer, e tem que tomar um cuidado, que você tem que estar por perto, a todo instante acompanhando. Ele quer ter a sua própria senha do Wi-Fi, ninguém botar a mão ali no telefone, né? E ele não quer que ninguém tire a liberdade dele. Se não tomarmos cuidado, a gente deixa o rapaz dentro do quarto fechadinho, a moça fechadinho dentro do quarto, conversando sempre pelos cantinhos, sempre lá com um coleguinha, com uma coleguinha. A gente precisa botar o olho nisso tudo, irmãos. Isso é educação de pais. A gente não abandona o filho para lá assim. Precisa ter acompanhamento, precisa ter regra, precisa ter... Posso falar assim, irmão? Minha sogra tem que dar uma briga assim, chama esse menino no chinelo e no cinto, se não vai dar uma coça nele. Mas a gente fica com medo porque se colocar, o menino é aborrecente, o menino vai embora de casa. Os pais de antigamente, vocês estão aqui os pais, uma coça só, irmão, o sujeito ficava quieto, tá? Aqui, vou falar do meu irmão. Falar do meu irmão, foi inventar de responder papai chamou a mão pela lata dele.
Foi ou não foi, Kenzie? E está aí. E nem por isso, irmãos, deixou de amar o pai. Nem por isso deixou de ter respeito pelo pai. Tá? Vai falar? Toma. Hoje é perigoso. Já ouviu aquela chargezinha que se ameaça bater o filho? Estava lá no jornal. O filho já com o cartão do advogado dizendo para o pai: se o senhor me bater aqui, eu chamo meu advogado. Recém-nascido. Por quê? Porque o contexto que a gente vive é muito difícil. E nesse contexto difícil tem diversas coisas que estão pesando na mente dos nossos filhos. Dentro da nossa igreja tem problemas de filhos que são assim, assado, que a história da outra família não exige tanto quanto a história da sua família que exige dos seus filhos. E aí fica aquela coisa desajustada. Aí cada um faz o que bem parece aos seus olhos. Aparece, neste contexto aqui, o desenvolvimento de Sansão. É um desenvolvimento, irmãos, milagroso, porque a mãe é estéril. É certo de que essa mãe tinha muita gratidão a Deus, e há uma exigência do anjo, uma orientação do anjo, para que os seus pais consagrassem esse menino. O anjo fala para que ele seja nazireu de Deus. Essa prática do nazireado é bem antes da lei. Exigências profundas, não podia raspar o cabelo, não podia beber vinho. A vida de consagração. Qual é o significado da palavra nazireu? Ela vem da palavra, da junção das duas palavras hebraicas, que é consagrado, separado, e reu, coroa de Deus. Era uma coroa de Deus, era uma consagração a Deus. Era alguém que se entregava para Deus, separado, consagrado. Vocês vão ver aí na lição, homem separado e consagrado, tá? Que é o significado da palavra nazireu. Esse menino cresce, e cresce com o temor de Deus, porque é o ambiente do lar. Mas fora do ambiente do lar, o mundo está explodindo. O mundo está envolvido com a falta do temor de Deus e com a degeneração. A impiedade, a imoralidade está dominando a nação, está cada um fazendo o que bem parece aos seus olhos, e é nesse contexto que aparece a família. Olha a importância da família aparecendo. É o segundo subtópico aí. O menino Sansão, no plano terreno, estava sobre a responsabilidade de seus pais. A gente não pode perder essa responsabilidade, porque aparece a família como a responsável de incutir o temor. E o temor vem para o coração de Sansão, vem para a mente de Sansão. Sansão está sendo formado com o temor de Deus. Agora, continue a leitura comigo que vocês vão ver. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. Por quê? A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Manoá orou insistentemente pedindo orientação de como criar a criança. Os dois estavam juntos e completaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Então olha que coisa fantástica, irmãos. Que família abençoada. Que modelo de família. Todo mundo olharia para essa família e dizer assim: olha, a gente gostaria de ter um modelo de família igual a de Manoá e da esposa. Olha, são exemplos para a nossa congregação. Mas todo Israel não estão se espelhando neles, mas eles estão andando na presença de Deus. Vocês vão ver que isto vai influenciar
na formação do filho, e que certamente o comentarista coloca: Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus. Está tudo certo ou não está, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Vocês parecem que ficaram com medo, porque a gente está dizendo, não, mas não adianta, ensina, e desvia. Nada disso, irmãos, é por isso que eu estou dizendo, ensina o menino. Ele, quando crescer, não se desviará. Mas quando é que ele vai desviar? O terceiro tópico vai dar aí uma palhinha para a gente tratar e discutir sobre isso. A formação de Sansão. Olha a formação de Sansão e o que o comentarista vai colocar lá no último parágrafo. Ele vai dizer: pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Agora, vai vindo, hein? Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Vou dar uma paradinha por aqui. Ele tem instrução, há uma vida de piedade dentro desta casa, mas Sansão progressivamente vai deixando de cumprir o seu voto. Ele vai começando a se emaranhar. Eu falei agora há pouco da minha sogra, que ela dizia assim, eu não comentei: você mantém controle sobre os filhos quando ele está pequenininho. Depois que cresce, eu quero ver. Porque isso é um desafio para os pais manterem controle sobre os filhos depois que eles cresem. O filho, quando começar a falar, não é assim, pai, tá? Não concordo com isso. Quando o filho começa a achar que ele está à altura para falar com você. Quando o filho começa a achar que ele sabe mais do que você. Quando o filho acha que porque ele cresceu, ele pode dizer o que ele quiser, ele pode falar o que ele quiser. Irmãos, na casa do meu pai, aqui ó, militar, meu pai já era delegado, tá? Delegado de polícia, sistema mais antigo, o que falava, deixa de cumprir para ver. Burdoada no pé da orelha, irmão. Não? Parece ser estranho, irmãos, mas a educação que o meu irmão maior recebeu, duríssima. Meus pais moravam no bairro da Penha, bairro perigosíssimo. Meu irmão cresceu, não era muito fácil, tá? Um adolescente que queria brincar, queria sair. Os pais muito rigorosos. O que o meu pai fazia? Meu pai prendia o meu irmão. Vocês não reparem, não, irmãos? Coisa dos mais antigos, não quero traçar isso aqui, dizendo que isso é correto. Prendia com corrente o meu irmão no pé da mesa, para que ele não saísse, porque meu irmão era espoleta, irmãos, tá? Então, como é que é o da ponta da passagem? Ia lá para a ponte da passagem, ele saía lá debaixo da penha para ficar pulando da ponte da passagem e se jogar na água junto com um monte de companhia, tá? Aquele pessoal do morro de Tabuazeiro, pessoal de bairro da Penha, bairro perigoso, irmãos. Como é que é o nome daquele morro ali, Milka, onde você... Morro do São Benedito, irmão, Morro do São Benedito é uma opressão. Eu fui levar a minha esposa lá, que foi dar aula lá no alto do Morro da Penha. Os homens na beira da chegada, tudo de arma. É eles que dizem quem vai subir ou não. E quando eu fui levar ela lá, eu tive semana ou 2 semanas antes de levar ela para lá, para saber onde que era a escola, eu sonhei que um leão estava dentro de uma jaula, e eu ia com a minha esposa subindo um lugar, e um leão dentro de uma jaula, dava aquele rugido, que medo, porque eu sabia que o leão estava ali.
Eu falei, meu Deus, e ele conhecia de que eu e a minha esposa estávamos do lado de fora. Ele não via, mas sentia que eu estava lá. Quando eu fui levar a minha esposa lá, ela sabe disso, lá no alto do Morro São Benedito. Quando cheguei a começar a subir, eu vi a opressão. Quando cheguei lá em cima, a opressão na totalidade, uma bandidagem tremenda. E quando eu voltei, minha pressão estava alta. Minha pressão estava alta. Pressão subiu, irmãos. Preocupada com a esposa, porque enfrentar aquilo ali todo dia. Minha esposa ficou lá acho que 2 anos. Um ano Jesus deu vitória. A gente orando, mas Julião só dentro da jaula rugindo. Mas não aconteceu nada, irmãos. Porque Deus é bom. Agora, olha o princípio que está sendo estabelecido aqui a partir do momento que Sansão vai crescendo. A pessoa vai crescendo e vai achando que é dono do nariz, que não precisa de pai, não precisa de mãe. O filho pode conhecer matemática, português, ciência, mas você não conhece a vida mais do que seus pais. Só tem Luiz aqui, né? Então aguenta aí que eu vou falar para você, Luiz, tá? A palavra é só para você transmitir para o restante. Achar que cresce e não precisa de conselho, que não precisa de diretrizes, não precisa de orientação. A gente olha o filho pequenininho, bonitinho, né? Bonitinho. Incute o temor. Está no ventre? Ora, prepara seu filho porque vai vir para o mundo. E quando vier para o mundo, quando está pequenininho, ok. Quando vai crescendo, vai conhecendo os amiguinhos, vai conhecendo a escola, vai conhecendo o mundo, ora, o desafio aumenta, e quando esse desafio aumenta, é mais oração, mais consagração, mais ensino para ele, para que o temor de Deus não saia da mente dele. Ah, então o senhor está dizendo, pastor, que pode ser que eles não ensinaram tudo o que se deveria a Sansão. Não estou dizendo isso, é um lar muito bem preparado, muito bem estruturado. Não se sabe precisar se houve aqui algum problema por parte da educação de família, mas o texto nós inferimos que não, tá? Inferimos que não. Aonde que acontece os problemas? Eu vou dizer para vocês, Malidiane, que é o microfone, entregue por favor a irmã, e a gente daqui a pouquinho fala. Vocês estão vendo como é que a aula é grande, irmãos? Como é que tem assunto para manga, como diz o outro? Pai do Senhor, irmãos. Amém. Eu observo que essa questão de adolescente, ela é nova e que porque se a gente observar bem, não existia adolescente, né? Se o mundo que a gente vive hoje existe, ele foi criado por pessoas que foram forjadas desde muito cedo a terem responsabilidades. Então, você vê que a partir de um combinado, de um acordo com as Nações Unidas, né, um movimento aí que eles chamam de movimento de emancipação do jovem e do adolescente, isso trouxe uma certa maneira que os pais tiveram que recuar, né, socialmente dizendo. Porque quando o senhor fala a respeito do pai do senhor que prendia seu irmão na corrente, certamente para os dias de hoje, isso talvez seria um escândalo, né, tão grande ao ponto dele ser preso. Mas se a gente perceber, irmãos, essa questão de ter o adolescente, de ser o meio termo ali entre a juventude, isso não existia. Né? Porque os meninos iam para a guerra, os meninos forjavam cidades, eles criavam cidades fortes. Por quê? Porque os pais eram fortes. E a gente fica observando assim os nossos filhos de hoje, né? Como que a gente pretende poupá-los de tudo quanto é forma. É engraçado porque quando meu pai se separou da minha mãe, o meu irmão foi com ele. E meu pai sempre morou em comunidade no Rio. E meu pai obrigava a gente a experimentar cerveja. E ele falava, vocês têm que experimentar. E a gente ali, por temor, porque ele era um homem muito violento, a gente acabava cedendo ao que ele pedia. No entanto, irmãos, isso não mudou, né? Eu fico observando meu irmão tem 39 anos, e meu irmão nunca se desviou da presença do Senhor. E ele morou com meu pai muito tempo.
Ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. No Salmo 23, o meu avô, que não sabia ler, ensinou ele a ler. Isso é só Deus que faz um negócio desse, né? Mas aí eu quero dizer o seguinte, a sociedade, ela enfraqueceu a família criando esse termo de adolescente. Ela quis enfraquecer a família. Por quê? Porque ela diz que esse meio termo, nesse período, o adolescente ele precisa ser entendido, ele precisa ser observado de uma maneira delicada, porque tadinho do adolescente, né? Ele está passando um momento de transição. Só que eu acredito que homens, né, como estão aqui, pessoas experientes, muito mais do que eu, pastor, e outras pessoas que têm mais condições de falar, eu vejo que o mundo, irmãos, ele teve um retrocesso. A gente acha que a gente avançou. A gente avançou em formação, mas o conhecimento a gente ficou para trás. Por quê? Porque a gente, essa sociedade que se criou, ela é uma sociedade fraca. Porque a Bíblia, a lição está dizendo sobre protocolo. E protocolo é tudo aquilo que a gente cumpre para evitar alguma coisa. E Sansão caiu exatamente no protocolo. Mas os pais de Sansão não caíram no protocolo, porque até onde a gente sabe, o protocolo por parte dos pais foi feito. E o protocolo por parte de Sansão, ele talvez pensou que fosse muito especial. E é isso que eu acredito que essa geração vive, pastor. É uma geração que se sente muito especial, porque é uma geração que ela tem superpoderes que nós não tivemos. Nós não podíamos falar com o pai que ia chamar o ECA. Nós não podíamos falar com o pai que a gente tinha um advogado, né? E os pais acabam recuando sobre uma fala dos filhos nesse contexto e fica, tadinho, pensando, a minha mãe, trazendo essa questão de uso e costume. Por exemplo, a minha mãe falava comigo que sempre me obrigou a ir de saia para o colégio, né? A gente fala assim, eu não quero isso para o meu filho. A gente já está ensinando para ele o quê? Uma rebeldia. Porque se a igreja fala que o protocolo é esse, e eu digo para o meu filho, eu não vou deixar o meu filho passar por isso, né? Porque que vergonha que ele vai passar, né? A gente estabelece ali uma condição. Em Juiz de Fora nós sempre fomos de igreja que tinha uso e costume. No Rio não tinha, né? E havia assim na nossa cabeça uma situação muito delicada, porque você sai de uma cultura, vem para uma outra cultura totalmente diferenciada. E aí o que você precisa fazer? Você precisa cumprir um protocolo. Ai, mamãe, está cumprindo o protocolo só porque a igreja exige? É exatamente para amanhã, porque os mesmos adolescentes que falam que vão chamar o advogado para a gente, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, é aqueles que vão apontar para mim, para você e dizer assim, pois é, mãe, mas na época na igreja não podia, por exemplo, usar brinco, a senhora deixava eu usar, não podia usar calça, e a senhora permitia que eu usasse. E às vezes, irmãos, até dentro da igreja, é uma situação muito complicada a gente falar isso, porque às vezes os próprios pais se rebelam de alguma maneira contra aquilo que é protocolo. E depois não tem como a gente voltar. Não tem como a gente voltar, porque se você ensina desde pequenininho, né, pode usar um cropped, né, que hoje não tem blusa, tem cropped. A menina usa um cropped, uma sainha curtinha, um shortinho, depois fica difícil da gente voltar com isso. Eu sei porque, como a gente teve essa mudança de cultura, né? A Maria Júlia saiu de Juiz de Fora, foi para o Rio, então ela viu ali uma liberdade. Quando ela chegou aqui, ela falou assim comigo, mãe, eu acho um absurdo, a senhora não deixou eu ir para a igreja de calça, então eu tenho que me dobrar ao que a igreja está impondo. Eu falei assim, isso é protocolo. Isso é protocolo, porque na igreja os outros adolescentes vão olhar para você e vão dizer, lá, a filha da irmã Lidiane está de calça na igreja, então eu também vou poder ir de calça na igreja. Tá. Eu falei com ela, se você estiver fora do meu alcance, você pode fazer o que você quiser. Mas se o protocolo da igreja que a gente pertence exige esse tipo de coisa, eu não sou perfeito, mas eu estou dizendo que a gente precisa dar o primeiro passo do exemplo. E ela faz pirraça e ela diz, eu não quero, eu estou com frio, eu tenho que ir de saia igual uma velha. Eu falei assim, é o protocolo, porque a gente passou muito frio e a gente não morreu, né? E aí a gente pensa assim, mas eu não quero traumatizar o meu filho. O mundo, irmão, só existe hoje porque eram adolescentes que iam para a guerra.
O mundo que a gente conhece hoje só existe hoje porque eram meninos de 12 anos que eram mandados para as trincheiras, para as fronteiras, porque eles eram homens de verdade. Então, a gente não pode permitir que talvez a gente passe a mão, né, na cabeça do menino e diga para ele assim, não, isso aí o pastor está sendo muito duro, porque eu acredito que o protocolo ele salva, ele protege. Foi por causa de protocolo no Éden que o homem se desprotegeu, mas foi por causa do próprio protocolo que Deus protegeu ele, o quê? Expulsando ele dali, né? Porque pensou, a gente quando falou para não comer a árvore do conhecimento, eles comeram, era no protocolo. Imagina se a gente deixar no jardim, vai pecar o resto da vida, né? Então Deus o tira dali. Então acredito só, desculpa a extensão, pastor, mas essa questão de protocolo ela é importante, né? Obrigado, Malidiane. Os problemas são muitos, irmãos. Se me permita dizer, não sei se estou correto e falo do fundo do meu coração, eu não sei se nós somos unanimidade. Não sei. No que diz respeito a essas coisas, acho que a gente vem se dividindo. Cada casa fazendo o que quer e aquelas orientações que eram observadas pelos nossos pastores, hoje elas já não são respeitadas por muitos, tá? Mudaram-se muitas coisas nas igrejas também, fato, de maneiras, irmãos, que muitas coisas relacionadas aos usos e costumes têm a ver com moral, tem a ver com modéstia, tem a ver com comportamento que deveria ser observado pelas famílias, porque há um tal, fulano também faz, daqui uns dias eu vou querer conversar, eu ia fazer uma reunião de membros na primeira terça-feira desse mês de maio, não foi possível por causa do mês da família, mas virando o mês que vem eu quero tratar algumas coisas que a gente tem de problemas, irmãos. Não estou dizendo que são problemas para que a gente brigue entre nós, Deus me guarde, mas para a gente resolver determinados problemas, a gente dialogar, a gente conversar para que essas coisas sejam mais esclarecidas. Só que existem problemas no nosso meio, na falta de funcionalidade de família, se atribui e se joga para a igreja. E muitas coisas da igreja, a gente precisa tomar cuidado, também falo isso como pastor e falo com sinceridade, que não adianta pensar só no aspecto família, porque eu acho que a igreja também, o pastor tem uma responsabilidade, a liderança dos departamentos tem as suas responsabilidades. Eu falo com a minha esposa, ela está aqui, ela sabe disso, estou falando de uso e costume, que eu sei que o assunto não é só esse, tá? Mas quando eu falo, olha, chame as irmãs para conversar, que esse negócio de andando de calça aí pela rua, isso não está legal, porque calça, pelo estatuto da igreja, é para usar em trabalho. Respondam para mim, se usa só em trabalho? Não, seja honesto, irmãos. Sim ou não? E vai. Mas por que não se usa só em trabalho? Porque a sensação de liberdade, vou ali, vou aqui. Por que determinadas liberdades vão acontecendo? Vão acontecendo porque é possível que o pastor esteja faltando? É possível, irmãos, tá? É possível. É possível que a família esteja faltando? É possível, tá? Porque antes de mandar no seu filho, de orientar o seu filho, antes do pastor faz isso, quem faz isso é a família. Então é a família cooperando com a igreja. É a minha família a extensão da igreja, e a igreja a extensão da família. Vamos lá, porque está encerrando. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Mas seus pais fizeram a parte deles, educando segundo as orientações divina recebida. Além disso, eles cumpriram os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente,
veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto do nazireu para com o Senhor, o que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devam andar, mas infelizmente algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual. Outros sim, por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas comportamentos completamente distintos. Vocês estão vendo que os pais são zelosos, mas os comportamentos são distintos? Você tem formação idêntica, o ensino, mas quando cresce, a responsabilidade que é individual do filho depois de crescer, vai mostrar, irmãos, quem seu filho é, se fraco ou se forte. Neste caso, o terceiro ponto mostra a fraqueza do caráter de Sansão. Bom, o que a gente infere do texto, irmãos? A gente infere do texto, desde o capítulo de número 13 em diante, que segue a história de Sansão, vocês vão ver que Sansão, ele atende os apelos do que nós chamamos, da paixão. A paixão, irmãos, ela é perigosa e péssima conselheira. Quem dá o conselho para Sansão? A paixão. A paixão, ela é perigosa e péssima conselheira, e é ela que aconselha Sansão. Ele vai crescendo ouvindo os conselhos da paixão, e essa paixão vai destruir Sansão, vai acabar com Sansão, e quando ele precisa se revelar forte, ele se mostra fraco. Como? Sansão subestimou o poder do inimigo, Sansão foi tomado de presunção, manipulou o poder de Deus e brincou com o pecado. Olha os problemas que Sansão passou a obter. Ele subestimou o poder do pecado. A Bíblia diz que ninguém, irmãos, nenhum de nós, a gente precisa tomar muito cuidado para não desprezar os ardis de Satanás, as artimanhas, as armadilhas de Satanás. Satanás foi armando o laço para Sansão e Sansão cai nesse laço. Como é que aconteceu isso na vida de Sansão? Seus olhos, quando começa a colocar em torno daquilo que não deveria fazer parte da vida dele. Como é que acontece isso? Sansão, ele toma uma mulher filisteia, e há uma orientação dos pais para que ele não tomasse essa mulher. Ele é reprovado pelos seus pais, dizendo: não há mulher entre nós, os da sua família, não há dentro da nação mulher que você possa tomar. Ele diz: não, eu quero essa, eu quero ficar com essa, eu quero ter essa para mim. E os seus pais descem com ele porque parece mimado. Não sei precisar aqui, irmãos, se os seus pais deveriam dizer não a qualquer custo. Só que o texto diz uma coisa, irmãos, que isso aqui a gente precisava ter tempo para falar. O texto diz: e os seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor. Porque quando Deus tem um propósito, irmãos, ouça isso para a gente não tratar isso de forma equivocada. Porque quando Deus tem um propósito, até o mal serve para os seus desígnios. Até o mal serve para os seus desígnios. Porque Deus, sabendo que Sansão ia fraquejar, porque é na onisciência e no conhecimento de Deus, Deus vai usar a fraqueza de Sansão para dar vitória para Israel, para tirar eles do jugo dos filisteus. Como é que acontece isso, pastor? Então Deus deixa a pessoa aí? Não, Deus não deixa, tem orientação. Os pais estão falando, mas Sansão está tendo a sua própria escolha.
Sansão está se revelando que os olhos dele estão sendo colocados naquilo aonde ele não deveria estar. E aí a personalidade de Sansão vai cada vez mostrando a fragilidade. É por isso que Sansão faz parte dos juízes fracos na fé. O que é que a gente precisa? Se fortalecer na fé, irmãos. Porque quando os embates vier, a gente não cede. Quando as pressões acontecerem, a gente não cede. Quando as paixões chegarem, a gente tem, irmãos, força de Deus, graça de Deus. E é assim que a gente vence o mundo, com a nossa fé e com a graça do Senhor. E aí, ele subestima o inimigo, ele é tomado de presunção, porque ele alcança as vitórias tremendas, mas ele esquece de alcançar uma vitória, irmãos: vencer o seu próprio orgulho, vencer o seu próprio ego. Sansão está cheio de vaidade, cheio de vontades. Vocês pais que estão aqui, normalmente a gente não fala isso para os filhos. O filho, quando está querendo falar uma coisa para a gente, mas eu estou com vontade. Aí, meus pais diziam assim: se aquieta, vontade dá e passa. Para com isso. Vontade dá e passa. Não é assim, irmã Clorice? Vontade dá e passa. Daqui a pouco você acaba com isso. Mas a gente está vivendo um problema de uma sociedade, que a irmã Lidiane comentou, fragilizada, em que a gente cede às pressões, porque hoje está uma modinha por aí no mundo que Deus guarde os nossos filhos. O filho entra para o quarto, está em depressão, o outro está querendo tirar a vida, o outro está assim, o outro está assado. Eu não estou desconsiderando os ardis de Satanás, nem estou dizendo que a gente não precisa colocar os olhos nos nossos filhos, mas a gente precisa, irmãos, ter graça de Deus, santificar a nossa casa, orar e pedir a Deus ajuda, tratar de forma social aonde cabe a sociabilidade, mas tratar com firmeza quando precisa da firmeza, quando não se negocia os princípios da palavra de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. Eu sei que o tema é polêmico, mas é possível que o Espírito esteja tratando conosco na manhã de hoje, fazendo a gente refletir de que a gente precisa cuidar da nossa casa. Os filhos têm as suas responsabilidades individuais também, e que Deus seja glorificado na nossa casa, e que nunca haja nos nossos filhos a manipulação do poder de Deus, nem tampouco eles brinquem com o pecado, porque isso é muito sério. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de cada um dos irmãos, cada família. Obrigado ao superintendente pela oportunidade me dada. Deus abençoe. Meus irmãos, eu vou chamar aqui o Ministério de Música, eles estarão louvando ao Senhor. Enquanto o Ministério de Música canta, os diáconos recolherão as ofertas da maturidade. Agradecer ao nosso pastor por ter nos lecionado a lição de número 6